Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começava por associar o grupo parlamentar do PCP à proposta do Sr. Presidente relativamente ao General Arnaldo Cruz. Julgo que ao longo destes anos, nesta Comissão, foi claramente de uma disponibilidade total, aberta e franca para colaborar e informar a Comissão relativamente às questões da proteção civil e particularmente dos incêndios florestais que aqui tratamos muitas vezes. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós estamos perante um incêndio, pelas razões que referiu, merece ser completamente escrutinado. Ele mostra de uma forma clara, penso que o conjunto de relatórios, a questão central da prevenção estrutural, de uma forma muito clara, até o Sr. Ministro já referiu alguns desses aspectos. Mostra também que o São Pedro tem oscilações na sua intervenção e é uma evidência que nós temos que estar preparados para anos anormais, porque eles repetem-se com uma frequência, aliás, que está quase que conhecida. 6, 7, 8 anos temos este filme em cima da mesa. Lembremos-nos da última, 2003, 2005, é o tempo de crescer alguma floresta. E, portanto, eles repetem, portanto, temos que estar preparados. E eu sempre disse ao longo destes anos que se tinham feito progressos ao nível do dispositivo de combate a incêndios, não ao nível da prevenção estrutural, e que faltava um ano de prova real, neste caso uma verdadeira prova de fogo ao próprio dispositivo. E julgo que vale a pena, de facto, avaliar como é que o dispositivo, para lá daquilo tudo que já foi referido, se comportou. Eu sei que foi feita essa avaliação a que não pudemos participar, apesar de convidados por agenda parlamentar, um dia destes. Já tivemos, comunicámos exatamente isso. Tem interesse, já vimos os documentos, alguns documentos, mas continuo a pensar, e isto não ficou claro da última audição que aqui realizámos em julho, se cumpre ou não uma decisão, uma resolução desta Assembleia da República, decorrente de um projeto de resolução do PSD, que julgo que tenha uma grande importância neste momento. Portanto, uma avaliação rigorosa e independente do dispositivo, designadamente a coordenação com os responsáveis pelo combate aos incêndios e a gestão do território, assim como a georreferenciação, as ações de formação das equipas GALF e do Corpo de Bombeiros, as ações de patrulhamento e vigilância das Forças Armadas, integradas nos respectivos planos de proteção e defesa da floresta. Continuo a perguntar ao Sr. Ministro se vão ou não realizar e concretizar esta recomendação da Assembleia da República. Em segundo lugar, Sr. Ministro, considerar que, para lá, relativamente, eu refiro os 3 relatórios, o da Liga, o da Autoridade e o Independente, permitam-me esta formulação sintética, e relativamente às principais conclusões, muitas das coisas o Sr. Ministro já referiu, e para lá daquilo que correu bem, anotam-se de facto um conjunto de questões e de problemas. Por exemplo, ao nível da situação de rede de infraestruturas de apoio ao combate, que aliás constavam de um projeto de resolução do PCP de abril deste ano e que foi chumbado pela maioria. O meu ponto de vista, quem é que fiscaliza esta rede de apoio ao combate? Pontos de água, por exemplo, pontos de água. Há agora uma nova referência relativamente a uma zona onde não havia pontos de água. Mas, interessante, um relatório do Ministério da Agricultura, do Instituto das Florestas, já relativamente aos incêndios de 2003, o anotava, e passado estes anos, continua na mesma, o problema continua na mesma. O problema da rede viária, o problema, por exemplo, dos centros de abastecimento de combustíveis, que é uma outra falha que em determinada altura é referida, e da própria rede de vigia que o Sr. Ministro referiu. Relativamente a esta rede de infraestruturas, prevista no Decreto-Lei 124 de 2006 e na Resolução do Conselho de Ministros, nós podemos dizer que a questão central é, de facto, a do dispositivo de prevenção estrutural, que resulta muito claro para mim dos relatórios, dos 3 relatórios, particularmente da Autoridade e do Independente, que aqui há problemas sérios, problemas que resultam
A prevenção não é coisa que se faça num ano, mas resulta de responsabilidades do governo anterior, mas também já deste, que relativamente a essa questão tivemos a ocasião de poder dizer isto à Sra. Ministra da Agricultura, não tomaram as medidas necessárias, concretamente na aplicação do PRODER e a criação das faixas de gestão de combustíveis, tal como seria necessário. Eu gostaria de fazer ainda algumas notas sobre os 3 relatórios, que apesar de algumas dissonâncias, não chego a dizer que sejam contradições, parece-me que no fundamental se completam e convergem no essencial. No essencial, acho que eles que convergem. As questões de comando, estratégia de comando em grandes incêndios. O Sr. Ministro já referiu aí, espero agora que se concretize, a necessidade do treino, portanto, relativamente a problemas deste tipo. O problema do apoio e informação à localização e desenvolvimento dos fogos. A necessidade da monitorização, portanto, a capacidade dos meios aéreos o poderem fazer, e depois a existência de sistemas informáticos, que o relatório independente diz que não existe na autoridade, para acompanhar o desenvolvimento do fogo. O problema da localização e controle dos meios humanos e recursos no teatro de operações, por GPS, com resposta e missão sobre esta matéria. Problemas com falta de cartografia, particularmente em papel, e falta de informação sistematizada do quadro da situação no próprio quadro. Há uma referência no relatório independente, eu tive pena de não estar na audição do Xavier Viegas, que fala na interferência de políticos no posto de comando. Eu gostaria de saber se houve alguma a que eles estão a referir nesta matéria. E problemas, dificuldades de articulação entre os diversos níveis da Autoridade Nacional de Proteção Civil e as câmaras municipais, que é uma questão que é referida sobretudo no relatório da Liga. Relativamente ao problema dos recursos humanos, resulta também dos relatórios um conjunto de questões. As questões da formação, sobretudo a formação do comando, para questões destas. Há aqui um problema ligado ao futuro papel da Escola Nacional de Bombeiros. Gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse alguma coisa sobre isto, até em resposta a uma questão que já aqui atrasado referiu, na audição que veio aqui sobre o Orçamento de Estado, as acusações do Presidente da Liga de que a Escola Nacional de Bombeiros neste momento é uma barriga de aluguer. O problema das carências dos bombeiros voluntários, no Algarve nesta época, infelizmente não é apenas o Algarve que tem esta situação, pelos vistos no Algarve a situação é mais grave no período estival, mas Viana, por exemplo, tem esse problema, como sabemos, e outras zonas. O problema das galfes, aqui na primeira audição, isto não ficou suficientemente claro do meu ponto de vista na conversa que tivemos aqui na audição da Sra. Ministra do Secretário de Estado das Florestas, porque é uma evidência que no dispositivo de combate aos incêndios florestais falam-se de 16 equipas, 18 elementos e 6 viaturas, e o que aconteceu é que as primeiras equipas foram formadas exatamente em cima do acontecimento, portanto há aqui uma falha. Nós sabemos que houve um concurso que ficou deserto, mas isto é necessário a estabilização clara destas equipas de grande utilidade. Isto está provavelmente mais ligado com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com o Sr. Ministro, mas é claramente um problema do dispositivo, uma componente do dispositivo. O problema do transporte de forças de longa distância, o Sr. Ministro já fez uma referência a isto. Gostaria, ligado com a própria intervenção e audição do Presidente da Liga, um quadro mais geral relativamente ao problema da estabilização e normalização da resposta financeira às solicitações diversas de funcionamento e investimento dos corpos de bombeiros. Eu vou caminhar para o fim, colocando ainda apenas uma coisa, Sr. Presidente, de uma forma muito rápida. Meios aéreos. O Sr. Ministro já fez uma referência a isto. Houve falta de meios aéreos, anotado por relatórios em momentos cruciais, para resposta a uma doutrina que foi referida, Castro Marim e até Tomar, segundo os relatórios, e, portanto, nós estamos perante uma questão que precisa de ser aprofundada. Uma solução é a revisão da doutrina. Mas a doutrina não avançou assim por acaso. Tem lógica, a doutrina tem lógica.
portanto, o outro problema é o problema da disponibilidade dos meios aéreos que temos, os meios aéreos que temos que chegam. Porque nós estamos sujeitos à ocorrência simultânea de vários grandes incêndios como aquele, como aconteceu em Tavira. Em julho tínhamos um presidente da Câmara, aliás do PSD, do Leiros, a dizer que o Conselho está sob um barril de pólvora por falta de ordenamento da floresta, mas é uma situação de facto. Mas quantos oleiros nós temos, ou taviras, nós temos neste momento pelo país e que não conseguiremos, é uma evidência que a prevenção estrutural, mesmo que comece a sério hoje, não vai responder até ao próximo verão a esta situação. Esta é uma questão que precisa de ser vista, simultaneamente com o problema das máquinas de rastro, o problema do Ciresp, das comunicações que são anotadas dificuldades, e relativamente ao problema de helicópteros, gostaria de colocar ao senhor Ministro duas coisas. Qual é a situação do futuro da EMA, perante ter ficado deserto o concurso, tanto quanto conhecemos, e depois uma resposta que fizemos sobre os CAMOVs, todo aquele processo dos CAMOVs, sobre o qual fizemos uma pergunta exatamente em setembro, início de outubro, melhor dizendo, 2 ou 3 de outubro, e que ainda não temos resposta do Ministério sobre esse assunto. Gostaríamos também de perceber melhor o problema da aquisição de helicópteros. O MAI vai avançar sozinho, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, depois de abandonar o ZNH-90, diziam que ia ser um concurso, que ia haver uma abordagem INEM, MAI, Ministério da Defesa, Forças Armadas. Gostaria de saber se há alguma coisa nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Várias questões. Relativamente ao problema do comando, nós não fomos dos que criticámos ou acusámos o comando deste incêndio, mas dizer que há no relatório da Liga de Bombeiros a consideração de que não foi cumprida a norma operacional permanente 140/17/2012, de 12 de junho. Há, portanto, esta constatação neste relatório de alguém que tem alguma autoridade relativamente ao assunto. Coisas que não tinham sido colocadas, guardas florestais. Reconhecendo que foi finalmente aceito o seu estatuto de polícia criminal, um avanço. Falta saber qual é o futuro, isto é, se a nova lei orgânica da GNR os vai incluir, por exemplo, e se de facto não se vai extinguir as carreiras de guardas florestais como nós pensámos que não devia acontecer. Problemas ainda colocados com este incêndio. O problema da evacuação, que é uma questão anotada no relatório, e os riscos, e portanto a ideia da necessidade de planificar a evacuação de populações. O problema de módulos de combate indireto, levantado pela Liga. O problema das cartas de risco, que não estão atualizadas há 2 anos, cartas de risco nacionais. E uma terceira é a necessidade de uma reconsideração ligada ao DECIF e às fases de combate. Porque, como o relatório agora da avaliação feita, 34% da área aconteceu nos meses de fevereiro e março, e isso exige que o dispositivo tenha isso em cima da mesa. Questões não respondidas. Vai ou não o Sr. Ministro da Administração Interna fazer uma avaliação independente e rigorosa do dispositivo de combate aos incêndios florestais, conforme resolução da Assembleia da República. Transporte das forças já foi revisto, EMA já referiu, os CAMOV, espero que me responda à pergunta escrita, relativamente à última questão de helicópteros. O Ministério da Defesa abandonou, e na nossa opinião bem, a compra de NH-90, da NH-90, e nessa altura referiu que isso ia ser enquadrado, esse abandono, com os meios que o Ministério da Administração Interna iria ter, articulando em sinergia isso também com o INEM, Ministério da Saúde. E daí a minha resposta. Portanto, aparentemente, o Sr. Ministro da Defesa fez esta declaração, o Sr. Ministro da Administração Interna não conhece nada relativamente ao assunto. Rede de infraestruturas de apoio ao dispositivo de combate. Há um decreto-lei, há legislação a enquadrar isto. E a minha pergunta é a mesma. Quem é que fiscaliza isso? De facto, por exemplo, Pontos d'Água repetiu-se o filme de 2003. E relativamente às faixas de gestão de combustível, como também foi, é claro, do relatório, nem sequer aquelas que competem à EDP e à RAN estavam suficientemente concretizadas. Portanto, alguém tem que fiscalizar isto.
relativamente aos meios aéreos e à sua suficiência ou não. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu estava a falar do ponto de vista global. O relatório diz, por exemplo, o seguinte: um pedido de mobilização de 2 aviões A1 e A2 descolaram de Vila Real em direção a Tavira, mas no trajeto foram desviados para o incêndio do mar, que tinha um desenvolvimento preocupante. Esta decisão poderá ter contribuído para algumas das dificuldades sentidas mais tarde no incêndio de Tavira. O que significa que, globalmente, há uma consideração a fazer relativamente ao problema da quantidade de meios aéreos. E para lá do caso de Castro Marinho. E a resposta não pode ser, Sr. Ministro, que nunca serão necessários. Já sabemos que nunca serão necessários. Mas isso era o que se dizia quando havia 5, 10, 20, 40 meios aéreos e já vamos nos 50. Portanto, essa não pode ser a resposta. A resposta é que, perante a prova deste ano, é necessário fazer essa reavaliação e verificar, e até se pode chegar à consideração, se o Ministro diz assim, não temos meios financeiros para mais. É uma coisa. Outra coisa é considerar se há ou não os suficientes. Porque a Galiza, com o triplo, 1/3 da nossa área, tem os mesmos 50 que nós. 1/3 da nossa área. Máquinas de rastro. Os serviços florestais recuaram nesta matéria, despediram, inclusive, os operadores que tinham em máquinas de rastro. Foi considerada a grande importância deste instrumento e a pergunta que eu coloco é se vai ou não haver alguma reconsideração neste recuo dos serviços florestais. E vou terminar, Sr. Presidente, relativamente ao problema da prevenção estrutural, porque achei muito interessante a autocrítica de Miguel Freitas relativamente ao comportamento do Partido Socialista relativamente à prevenção estrutural. Mas uma coisa é dizermos que não se pode fazer num ano ou em 2. Outra coisa é nunca começar. Isso é outra coisa. E se o Governo PS não começou, embora a tenha enunciado e declarado e passado ao papel, textos escritos, enquadramento legislativo, mas de facto não concretizou, este Governo não vai pelo melhor caminho. A Sra. Ministra acabou de confirmar aqui assim na sua audição que houve um corte de 160 milhões de euros no PRODER florestal, uma parte do qual deveria ser para a prevenção estrutural na floresta. E este é o nosso problema, o problema que eu penso central, que está colocado em cima da mesa. Não há prevenção estrutural, nem combate efetivo aos fogos florestais sem valorizarmos os profissionais do combate e da prevenção estrutural daqueles que vivem na fileira florestal. Não será com mão de obra barata do RSI ou do desemprego que nós vamos responder a este problema. Esse era aquilo que se fazia nos tempos, aqui há 40 anos, sobretudo na minha zona e ali do Sr. Ministro Miguel Macedo, que quando não se sabia o que havia de fazer, os pequenos agricultores o que haviam de fazer, iam roçar mato no fim da sua vida. Era a sua reforma, era roçar mato. Mas isso acabou. Não. Isso era para as vacas e para os aides, etc. Mas era a vida dele, era como se reformavam a roçar mato. Era como se reformavam a roçar mato. Mas isso não deu nada, como sabemos, isso não deu nada. É preciso profissionais, mesmo aqueles que são bombeiros voluntários, como aqui o Presidente da Liga reafirmou, mesmo os bombeiros voluntários, não quer dizer que não sejam profissionais na forma como exercem as suas funções.